Bom dia, meus amados. Hoje vamos trazer aqui um tema que o título pode ser até um pouco em forma de sátira, mas é verdade. A mentira tem pernas curtas. Quem já não ouviu esse ditado popular? Eu acredito que a maioria das pessoas já tenham ouvido esta frase. Por que a mentira tem pernas curtas? Porque a verdade sempre vai prevalecer, pois é parte das leis naturais deste mundo de provas e expiações. Tem outro ditado também bem antigo que diz assim: uma pessoa pode enganar todos por um tempo curto. Pode enganar muita gente por um tempo mais longo. E pode enganar algumas pessoas o tempo todo. Mas nunca é possível enganar todos o tempo todo. Isso é um exemplo do que a gente acompanha e tem visto nos últimos tempos, porque estamos finalizando esse ciclo de provas e expiações, onde os véus do esquecimento predominaram nas consciências humanas, ou seja, nas almas encarnadas. Muitas pessoas me perguntam e questionam também: por que será que o Criador não permite que lembremos das vidas passadas? Seria tão fácil resolver os problemas. Sim, eu geralmente respondo, embora muitas vezes a repetição também cansa, mas vamos raciocinar. Se nós lembrássemos das vidas passadas, que experiência nova nós poderíamos fazer? Porque se nós lembrássemos das vidas passadas, nós lembraríamos de tudo, saberíamos tudo. Então seria a mesma coisa, como eu já coloquei aqui, um universitário dizer: eu vou lá experienciar, no meu tempo não tinha o jardim de infância, então agora eu vou lá experienciar como é viver um aluno de jardim de infância. Mas se ele vai lá com o conhecimento que ele tem, ele vai perder tempo, não vai aprender nada, não vai somar nada, porque ele não vai viver a experiência. Agora, se ele fosse apagado as suas memórias, se as suas memórias fossem temporariamente apagadas, ele iria lá no jardim de infância, não como um universitário, mas como uma criança de 5 ou 6 anos, e viveria a experiência, pois ele estaria dentro daquele grau de conhecimento, de consciência, apto para experienciar ao propósito do jardim da infância. Então, nós estamos hoje concluindo um ciclo evolutivo da nossa consciência, pois a nossa consciência é a nossa própria alma. E muita coisa que nós aprendemos em outras vidas, nós vamos lembrar agora, um pouco mais adiante. Lembraremos de todas as existências, todas as encarnações, todos os personagens que nós já vivemos, e saberemos, inclusive, a nossa origem, de qual estrela, qual mundo nós vivíamos antes de experienciar esta vida corpórea aqui neste planeta de terceira dimensão, com o véu do esquecimento. Lembraremos quem somos e lembraremos de muita coisa que sabíamos antes de vir e lembraremos de todas as experiências vividas aqui. Esse despertar de consciência nada mais é que um erguimento dos véus, pois essa consciência sempre esteve ali, foi limitada temporariamente, porque este era o objetivo. Mesmo que algumas pessoas digam que eu não pedi para experienciar, eu não pedi para sofrer, eu não pedi para isso, para aquilo, isso aí é tudo uma bobagem. Mal sabem elas que pediram sim e tiveram a sorte, ou dizer assim, a oportunidade de ser escolhida, porque aqui na Terra tem uma quantidade mínima de consciências em relação ao tamanho das galáxias, dos universos, do cosmos infinito.
Aqui é apenas uma amostra das almas que existem na infinitude de tudo o que há. Mas não vamos aqui discutir opiniões e nem conceitos. Vamos aqui esclarecer algumas coisas para que todos nós possamos, agora, nesta reta final, ter um pouquinho mais de tranquilidade e de confiança naquilo que vai vir. É óbvio que na reta final, em qualquer circunstância, seja lá numa prova de ciclismo, de automobilismo, de maratona, enfim, inclusive um jogo de futebol, de vôlei, qualquer coisa, nos minutos finais, todos dão o máximo de si. E se todos dão o máximo de si, a dificuldade é maior para todos. As provas finais da alma encarnada estão acontecendo agora. Mas não é castigo, não é penitência, não é nenhuma ação para prejudicar quem quer que seja, apenas para oportunizar. É a oportunidade que cada um tem de dar o seu melhor. E nós estamos vendo isso. Quantas oportunidades nós estamos vendo onde a humanidade, o povo, de um modo geral, mostra o quanto está evoluído. E por outro lado, mostra também o quanto os controladores, encarregados de certas funções, que eles estão em todas as funções, a gente sabe disso. O sistema criou uma rede de controle em todas as camadas hierárquicas. E a maioria desses controladores, eles são escolhidos pela sua frequência, porque eles têm dentro de si uma frequência de comando sem escrúpulos. O desejo incessante de poder, a ambição. Isso nós vemos desde um funcionário raso de qualquer hierarquia de órgãos públicos. Às vezes um simples cargo, a pessoa mostra o quanto ela é inescrupulosa. Porque ela é poder, ela é autoridade, então ela abusa desse poder. Existem algumas canalizações que dizem que a quem mais dado, mais será cobrado. Aquele que lhe foi conferido um cargo, um poder, a responsabilidade final, a cobrança final vai ser realmente muito maior do que aquelas pessoas que não tiveram nenhuma responsabilidade. Eu sei que o assunto já se estende por bastante tempo, já são quase 2 semanas, ou mais até de 2 semanas. Nós vemos um exemplo aqui ao nosso redor. Como os órgãos competentes estão atrapalhando o socorro àqueles que estão realmente no desespero. Seria a mesma coisa que uma casa pegando fogo e tem que chamar os bombeiros. Sim, tem que chamar os bombeiros, obviamente. Mas se o vizinho pode pegar uma marreta e quebrar uma parede e tirar uma pessoa que está lá dentro que vai ser queimada viva, não pode porque tem que esperar os bombeiros. Então a pessoa vai ser queimada viva por causa de uma norma que não se aplica na emergência. Normas são normas. São criadas para facilitar e organizar as ações. Mas em emergências não há normas. Em emergências deve haver agilidade. Deve haver civilidade. Deve haver solidariedade. Deve haver compaixão e amor. E respeito. Infeliz dessas pessoas que não têm amor, compaixão e respeito, pois elas não terão a frequência da nova Terra.
Nós vemos, por outro lado, também o trabalho nefasto que a mídia está fazendo. Está se prestando. Olha, faz muito tempo que cada vez mais pessoas deixam de acompanhar a mídia, aquela tradicional televisão jornalística, porque ela está seguindo o protocolo dos dominadores. Nós já falamos aqui que a mídia é o braço direito do polvo, o tentáculo maior, do polvo maligno que segura com seus tentáculos o planeta e a sua humanidade. Segura desesperadamente porque sabe que a batata quente não dá para segurar muito tempo. E ela está esquentando e logo, logo vai se libertar. A humanidade está na última encarnação na dualidade e esta é a encarnação decisiva da libertação, da verdade. As máscaras estão caindo e é, por um lado, maravilhoso ver como aumenta o desespero da não-luz. E por outro lado é triste por ver que certas pessoas se prestam, por conveniência, ao serviço da não-luz. Infeliz daquele que coloca os seus interesses acima de tudo e de todos, e não se coloca a serviço de tudo e todos. Nós vemos isso claramente. O que mais que tem que acontecer para que as pessoas acordem, principalmente aquelas que ainda não querem ver? É lastimável que tem pessoas que ainda defendem esta ala escura, esta réstia de sombra que vai aos poucos se dissipando e vai levar junto aquele que se compraz nela. Pessoas até de almas boas, ou boas almas, mas que se deixam iludir. Não sei, sinceramente. Eu não compreendo como certas almas boas podem se deixar levar pela avalanche escura que vai para outra terra, seja lá que planeta for, novamente viver todo esse processo que aqui passaram por centenas de milhares de anos. Ali nós vemos então a questão da dualidade se esgotando. Na nova Terra nós não vamos ter essa dualidade extrema, nós vamos ter um caminho mais centrado. Haverá sim possibilidades de criar coisas diferentes, viver até coisas um pouco diferentes, mas sem a dor, sem o sofrimento, porque não há extremos, não há polaridades. Mas a dualidade está estrebuchando neste momento, nesse planeta. E cada situação, cada tragédia, cada lugar, cada opinião, cada texto, cada vídeo que você puder olhar, você vai ver como há dualidade, como há polaridades. Pessoas se colocando aos extremos. Quem se colocar ao extremo de uma polaridade estará ainda longe da frequência do caminho do meio que leva à ascensão. As pessoas querem saber quem está certo, quem está errado. Mas e precisa saber quem está certo, quem está errado? Preocupe-se apenas em você estar certo. Pois você vai prestar conta da tua consciência e não da consciência dos outros. É chegada a hora de cada um se posicionar. Porque se a mentira tem pernas curtas, é sinal de que as máscaras estão caindo.
Não vai haver uma próxima encarnação nesta polaridade, seja positiva ou negativa. No último áudio, eu coloquei que cada alma colocou no seu projeto encarnatório a experiência que queria passar, ou as experiências, porque às vezes podem ser um leque de experiências. Cada alma escolheu estar ali passando por aquela experiência. Mas tem muitas almas que não escolheram a definição dessa experiência ainda. E essa definição, a escolha do que fazer com essa experiência, não foi colocado no plano de alma, porque isso não pode ser colocado, senão a gente seria um robô. Nós colocamos a experiência, o que nós vamos fazer com cada experiência é uma consciência, uma decisão do momento, do agora, é uma escolha, o livre-arbítrio. O que você vai fazer com a experiência que surgiu na tua frente, que você está vivendo, seja uma experiência boa, seja uma experiência ruim, seja uma experiência de alegria, seja uma experiência de dor. O que você vai fazer com essa experiência? Esta é a escolha. Mesmo assim, aqueles que estavam trabalhando por baixo dos tapetes, por baixo dos panos, como se diz, vão ser desmascarados porque as revelações precisam acontecer. Temos a história longínqua, aonde se falava do Apocalipse. O Apocalipse é o final dos tempos. Acreditávamos que seria o fim do mundo, o fim do planeta, o fim da humanidade. E não é verdade. É o fim de um tempo. É o final de um ciclo. É preciso finalizar ciclos para reiniciar novos ciclos. Não existe como continuar um ciclo e querer iniciar outro. Existe começo, meio e fim de tudo o que há. Se nós começamos e tivemos o meio e estamos tendo o fim, uma nova etapa surgirá agora. Uma nova fase, como nos joguinhos. Fase por fase. Um degrau como nas escadas. Será que tem outra forma de entender a vida? O que mais nós precisamos aprender ou dizer? Vivemos o tempo das revelações, porque isso está escrito no projeto Terra. O projeto do Criador deste planeta. As revelações são o Apocalipse. O Apocalipse, então, significa a revelação daquilo que estava oculto. E nada mais vai ser escondido. Nós vemos a tentativa desesperada da mídia do mundo inteiro querendo esconder as coisas que estão para chegar. É interessante que essa regrinha não é aqui no Brasil, é no mundo todo. Por isso, temos certeza que tem um comando por trás, que coordena passo a passo. Ataques à verdade e criação de mentiras. E aí ainda acusam ao contrário. Acuse os outros daquilo que você faz. Essa é a regra do comando da sombra. Nós vimos agora essa semana tantas e tantas provas disso. A mídia comprada defendendo desesperadamente uma narrativa que não é verdade. Atacando as pessoas que estavam realmente fazendo as coisas, com mentiras. Mas nós vimos também como a verdade se volta rapidamente contra a mentira.
desmascarando, ao vivo e a cores, as narrativas mentirosas daqueles que querem continuar enganando a humanidade. Você tem um ponto positivo de toda essa tragédia que se abateu nos últimos dias sobre o Brasil, sobre o planeta, porque o que acontece num canto do planeta afeta todo o planeta. Não vão pensar que está longe, então não me afeta. Afeta sim. Energeticamente, nós somos uma frequência. Um pensamento de uma pessoa interfere no processo coletivo. Uma intenção, uma ação também, obviamente. Nós vemos agora o encurralamento da mentira. Mas vai ser maravilhoso o final de tudo. Então, apesar de toda a dor, nós vemos também a esperança de que as coisas realmente estão terminando. Se esse grupo de dominadores do mundo, seja lá a função que exerça, tem todas as funções, onde há um comando, há uma tendência dominadora. Se eles resolvessem de uma hora para outra dizer chega, chega, acabou o jogo, vamos parar com esse jogo sujo, todas as desgraças do mundo cessariam, como um passe de mágica. Essa informação me veio nesses dias agora. Mas é preciso uma força ainda grande da natureza, dos sistemas naturais deste planeta, para que os sistemas humanos sejam definitivamente dissolvidos, para que haja a reinicialização dos novos sistemas. E muitas pessoas dizem, então os inocentes pagam, as pessoas do bem pagam. Não necessariamente, porque tudo é oportunidade. As almas precisam passar por certas situações que foi ela que escolheu a fim de se lapidar e conseguir a frequência da nova Terra. A pior desgraça eu coloquei lá no final de 2022, se não me engano, num texto. A pior desgraça que uma alma poderia passar, sentir, seria perder nesta encarnação atual a condição de herdeiro da nova Terra. Não há desgraça pior que essa, porque arremeteria a alma a mais 100, 200 mil anos de encarnações no mundo de provas e expiações. Tudo que é preciso passar para que a alma consiga a frequência da nova Terra, ela colocou no papel antes de encarnar. Aquilo que nós vemos como desgraça é uma bênção. É uma oportunidade da ascensão. Para aquele que passa e aquele que assiste. Aquele que sente. Porque é no sentir que está a frequência. E os tempos são de revelações, porque agora cada um vai mostrar quem é. Eu já falei aqui esses tempos que estaríamos prestes a chegar nos dias em que cada um vai dar o seu melhor, se já é voltado ao bem, e vai fazer o seu pior se está voltado ao mal. Será que não dá para perceber isso agora? Aquela alma que é voltada ao bem, ela vai mostrar ainda mais o seu melhor. E aquela que está voltada ao mal vai mostrar cada vez mais o seu lado perverso, o seu lado sombrio, escuro. Nós vamos ver que os sistemas são inúteis. Todos os sistemas foram criados pelo comando maligno da Terra, para se servir do restante da humanidade. E nós vemos que eles vão até o final. Não mudam. Pelo contrário, quanto mais oportunidade, mais sede eles têm de poder e de comando e de se beneficiar.
parecem, como eu disse num áudio agora há poucos dias, um elefante gordo que o seu tratador não vence da comida e ele não para de comer. Come sem parar. Até explodir, obviamente. Nós vimos também a força da união. Por que será que nos últimos anos inventaram tanta coisinha para separar o povo? Ah, porque tem que aceitar as minorias. Não é aceitar as minorias. As minorias sempre foram aceitas. A questão é botar as minorias contra as maiorias contra as minorias. É criar um conflito. O conflito que vem desde sempre. Não foi assim que nós vimos lá no tempo do Império Romano? Os circos, as arenas. O Coliseu nada mais é que uma arena. E engraçado que o futebol também criou uma divisão de torcidas que ultimamente é vergonhoso. Brigam dentro do estádio, brigam fora do estádio, brigam nas redes sociais, porque é divisão, divisão, divisão. E deram o nome dos estádios ultimamente de arenas. Será que não tem uma ligaçãozinha lá com os circos romanos? Será que não tem uma ligação do tempo do Império, onde a classe dominante se beneficiava do povo, escravizando-os, usando-os como balas de canhão, ou buchas de canhão, nas guerras, nos comandos, nos domínios, na expansão do Império? E depois dava pão em circo, como se diz, pão em circo. E continua até hoje. Eles não mudam o som ou o tom da nota musical. Ainda continuam hoje querendo separar. Nós vimos agora. A mídia se esforçando ao máximo para desfazer, denegrir a imagem, a moral das pessoas que estavam realmente contribuindo no socorro. Bastou uma pessoa fazer lá uma campanha e arrecadar milhões, ou fazer um grande esforço de auxílio, e aí aparecem grupos midiáticos criando perfis, obviamente não verdadeiros, achando defeito nas pessoas, acusando de certas coisas. O que é isso? Divisão. Aquele que nada cria quer destruir o que o outro cria, porque o que não cria nada é incompetente. E nós vemos aqui que aqueles que comandam porque não sabem produzir. Então eles querem se beneficiar. Aquele que produz não quer saber de comando, vai lá produzir porque é o que ele sabe fazer. Se colocar à disposição da produção, do benefício, do serviço. E nós vemos a força da união agora. É uma onda contrária à separação. Enquanto eles teimam em separar, a humanidade agora começa a se agrupar no conjunto de forças, na união de forças. Finalmente, as pessoas do bem estão entendendo a força do feixe de bambu. Ninguém consegue quebrar. O poder emana do povo. E agora nós vamos ver isso. O povo descobrindo finalmente que ele não pode ser controlado, dominado. Vimos aqui na Europa, nos últimos tempos agora, porque queriam acabar com a produção de alimentos, porque pela fome é fácil de controlar o povo. Uma pessoa com fome, ela faz qualquer coisa que você mandar por um pedacinho de pão. Esse é o objetivo desse grupo satânico que quer comandar. Nós vimos aqui no Brasil. Vamos dar um exemplo. Vocês vão guardar essa frase. Atentem para a crise alimentar. Vamos dar um item do alimento. O arroz. Alimento básico no mundo todo. Há uns anos atrás, nós vimos que fizeram leis e coisas extraordinariamente esdrúxulas
para acabar com a produção de arroz em Roraima. Toda a área que era plantada por o cultivo do arroz foi tomada à força, sim, pelos decretos de leis, e criado reservas indígenas. Obviamente, nós aqui não estamos contra os índios, porque indígenas, eles têm, sim, que serem cuidados até de certa forma, porque eles também têm autonomia, mas têm que ser, sim, preservados, porque eles têm as suas tradições, as suas crenças, enfim. Eles têm as suas aldeias, têm as suas reservas. Não precisa mais do que aquilo, basta que se respeitem. Mas foi dado lá uma reserva, não sei para quê, porque não serve. E mesmo aqueles que queriam produzir foram proibidos. Não só em Roraima, em todos os lugares. Os indígenas não podem produzir e comercializar seus produtos. Plantar soja, arroz, por exemplo, milho. Podem plantar coisinha lá, para consumo próprio. Isso é uma aberração. Então lá já perdemos a produção de arroz no Brasil, não sei qual é a porcentagem, mas era bastante. Eu acredito que em torno de 15, 20%. Agora tinha a grande reserva de arroz no Brasil, era o Rio Grande do Sul, o arroz irrigado, que obviamente essa safra se perdeu tudo. Nós vamos ter uma crise muito grande. O arroz é o primeiro do item, mas nós vamos ter uma crise alimentar. A Europa estava indo para esse caminho porque é um comando dos dominadores que querem acabar com a humanidade. E eles tentam de tudo. Não vão conseguir porque existe um plano divino, mas atrapalham muito. Nós vimos que os governos europeus recuaram em relação àquela aberração de dizer que a agricultura é responsável pelo clima, pela mudança do clima no mundo. Não é verdade. Não é verdade. Nós vamos saber isso mais adiante. Mas são narrativas para convencer a massa. E a mídia gosta de ser bem paga para ler o script. É a única coisa que eles sabem. Então nós vamos ver agora que o povo realmente está despertando, porque ninguém pode conter uma consciência que se alarga. Pode prender uma pessoa, pode matar uma pessoa, pode fazer o que quiser, mas a consciência não tem ninguém que possa segurar. Esse é o poder, a consciência. E é esse o motivo do desespero dos controladores. Estamos recebendo as ondas de luz, que são pulsos eletromagnéticos, que vêm através das ejeções de massa do Sol. Nós vemos agora, essa semana, quantas ondas, que até pouco tempo se dizia que se ela atingisse uma classe tal, ela acabaria com as comunicações, com a eletricidade, com os satélites. E agora, nesse fim de semana que passou, nós tivemos várias ondas das mais alta classe, como eles dizem, a classe X, e parece que chegou de 1, 2, 3, 4, chegou a 9. E não aconteceu nada. Não derrubou as comunicações, não faltou eletricidade. Por que que isso não aconteceu? Se a ciência dizia que isso seria impossível de suportar alguns anos atrás. Claro que ultimamente está vindo ondas fortes e eles estão vendo que não afeta nada. Mas ainda achavam que uma onda máxima como essa do final de semana causaria uma pane mundial. E não aconteceu por quê? Porque tem um plano divino, tem um comando. É isso que nós temos que entender. Nós não estamos jogados à própria sorte nesse planeta. Temos aí os grupos controladores que danificam, prejudicam e atrapalham, mas eles não podem fazer nada além do que eles já fizeram.
A diferença é que agora nós estamos vendo, antes não se via. Eles sempre fizeram isso. Aliás, eles faziam pior, porque eles tinham a assessoria das entidades extrafísicas do mal que já foram removidas. Agora eles estão acéfalos. Eles estão órfãos da chefia. Agora estão metendo os pés pelas mãos. Nós vamos ver agora a briga entre eles. Por isso que em 2022 eu coloquei algumas mensagens que dizia que o sistema se autodestruirá, de dentro para fora e não de fora para dentro. Que é para confiar no plano maior, o plano divino para a humanidade, que é um plano da criação, dos mundos. Essas ondas de luz, esses pulsos, é como o coração que pulsa e injeta sangue no corpo. Então, cada pulso injeta luz no corpo de Gaia, da Terra. E esses pulsos de luz vão dissolvendo as sombras. As sombras sabemos que são as ideias contrárias à luz. Não há nada que se possa fazer. Aquele que não entrar no fluxo da nova energia, da nova frequência, estará indo para a linha de tempo do exílio, que leva para mundos ainda de provas e expiações. Estamos já esgotados aqui de tanto dizer 2 linhas de tempo, escolha a sua linha. Se você quer ir para a nova Terra, faça o necessário para conseguir a frequência, a vibração daquela linha de tempo. O amor incondicional, a compaixão, o respeito. 3 itens necessários. No mínimo, esses 3 itens. Não tem isso, você não está sendo excluído, você está se escolhendo a linha de tempo, onde você pode ainda aprender tudo o que não aprendeu até aqui. Escolha. As cartas estão na mesa, as orientações estão em toda parte, informações temos toda hora, todo instante. O mundo está sendo inundado pela luz mais elevada. As oportunidades estão ali e cada um faz as suas escolhas. Quem está certo? Quem está errado? Não existe certo e errado. Existe oportunidade de aprendizado. Cada um que se sirva dos recursos que a consciência de cada um precisa. Dizer que Deus é injusto é se colocar no papel de vítima e dizer eu sou incompetente. Não é Deus que é injusto. É você que decide se esforçar ou não para aprender ou não. Portanto, se passamos por momentos de provação, ou de provações, porque são muitas, também temos igual número de oportunidades. Vamos refletir cada vez mais, porque discutir não leva a nada, apenas ao caos e à separação. E o momento é de união, cooperação. Esta é a energia da nova Terra, e nós estamos vendo isso. Independente das forças contrárias, o povo está se unindo em cooperação à energia da nova Terra. E esta será a nova Terra. E agora eu vos deixo um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.